Diga comigo assim: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Mais uma vez, Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos de saber é que Deus, ele é espírito, mas ele é um espírito pessoal. Deus não é uma força. Deus não é uma energia cósmica. Deus não é uma vibe, não é como a palavra que está na moda, uma vibração. Deus não é um frio na nossa espinha. Deus não é, quando você olha, por exemplo, um dia de verão, com muito sol, muito calor, que você olha para uma estrada assim, alcatroada, e você vê aquele vapor saindo do chão, e você vê as coisas meio assim, tremidas. Não, Deus não é isso. Deus é espírito pessoal, ele é uma pessoa. E quais são as prerrogativas de uma pessoa? Ela tem personalidade. Uma pessoa, ela sente, ela tem emoções, ela tem sentimentos, ela tem vontades, ela pensa, ela sorri, ela chora, ela se ira, não é? Deus, ele é assim. Deus não é um abstrato. Deus é uma pessoa. E nós precisamos entender que Deus, ele é uma pessoa que se relaciona. Agora, o que é que nós sabemos sobre a Trindade? A Trindade, irmãos, são 3 pessoas que formam um só Deus. Olha o que João está dizendo. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Não é? Então, quando nós oramos, por exemplo, nós oramos a quem? Nós falamos com quem? Em nome de quem? Ajudados por quem? Porque eu vejo que há tanta confusão em relação à Trindade, às pessoas da Trindade, porque é Pai, a palavra que é o Filho, o Verbo que se fez carne, não é? A palavra viva, e o Espírito Santo. E esses 3 são um em essência. Mas muitas vezes eu vejo tanta gente fazendo confusão, tanta gente orando assim: Jesus, eu oro em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te louvo porque o Senhor morreu por mim na cruz. Foi o Espírito Santo que morreu na cruz por você? Não. Não foi o Espírito Santo que morreu na cruz por nós. Jesus, meu Pai, eu te peço. Não, Jesus não é meu Pai. O meu Pai é o mesmo Pai de Jesus. Então, não fica chateado, triste, se você já orou assim, né? O Senhor não fica aborrecido, o Senhor não fica chateado, não, porque Ele entende o nosso coração. Mas quando nós temos entendimento e conhecimento, nós vamos desfrutar de uma relação muito melhor com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque nós vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Por exemplo, coloca para mim, Lucas, esse quadrinho que eu trouxe branco aí. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo formam um Deus forte, soberano, poderoso. Então, o Pai de Jesus é o nosso Pai também. Então, o correto seria nós orarmos assim: meu Pai, olha como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Jesus disse Pai nosso. O Pai é o Pai de Jesus, mas é nosso. Porque Jesus morreu na cruz para se tornar o Filho primogênito. Ele era o único, o unigênito. Mas ele se tornou o primogênito dentre os mortos, porque ele ressuscitou e também nós vamos ressuscitar como filhos e filhas de Deus, assim como Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, Pai, Jesus nos ensinou a chamar-te de Pai. Eu te louvo, te exalto e eu te peço isso. E eu peço, direcionado pelo Espírito Santo, que me auxilia, que me ajuda, que me dirige. E eu faço isso em nome de Jesus.
Olha a trindade na oração. Então não é aquela mistura. Jesus, meu Pai, eu te louvo, Jesus. E eu oro no teu nome, Jesus. É tudo Jesus. Irmãos, vamos aprender aqui sobre a trindade, não é? Jesus, ele quando ressuscitou, eu gosto muito do que Hebreus fala, que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Não se envergonha de nos chamar de irmãos. E eu gosto muito quando Jesus ele ressuscita e vai lá no jardim encontrar com Maria Madalena, e ele diz assim, leva uma mensagem para os meus discípulos. Digam para eles que eu vou para Deus, o nosso Deus, eu vou para o Pai, o nosso Pai. Então, o Pai de Jesus é o nosso Pai também, não é? Então, irmãos, nós só desfrutamos daquilo que nós entendemos. Imagina, você está aqui no culto, aí nós estamos cantando uma canção linda. Mas você está olhando aquela letra, mas a sua cabeça está em outro lugar. Você está cantando porque você está lendo aquela letra, mas a sua mente está em outra coisa. Você não está desfrutando daquele momento maravilhoso em que você deveria entrar naquilo que está sendo cantado, não é? Você ia desfrutar, mas a mente está em outra coisa, então não desfruta. Nós só desfrutamos daquilo que nós entendemos. Por exemplo, quando cantamos aqui, Tu és o Cristo, Verbo vivo desceu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Eu vou lá nas cenas de Jesus curando os enfermos, livrando os cativos, libertou o homem gadareno, libertou a Maria Madalena de 7 demônios. Meu Deus, eu vou lá na cena e eu desfruto, porque eu estou vivenciando aquilo, experienciando. O mesmo Jesus que andou na Galiléia fazendo milagre, fazendo bem, porque Deus era com ele, está aqui entre nós, recebendo nossa adoração. Aí nós estamos dizendo, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer, tu és Elias, tu és Jeremias. E era isso que o povo falava de Jesus, o povo que não o conhecia. Então eu vou lá, eu vejo o povo dizendo, ele é um profeta. Talvez ele é o Elias encarnado, lá o Elias que voltou. Porque o povo tinha um entendimento, não é? Bem errado da volta de Elias. Mas quem tu és para mim? Aí eu vou declarar. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha a tua igreja está. E eu vou lá naquele lugar onde Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque sobre a declaração de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que a igreja está fundada. E eu desfruto. Então, é importantíssimo nós entendermos, irmãos, que a Bíblia afirma que há um só Deus, que subsiste em 3 pessoas. Diga comigo, 3 pessoas. 3 pessoas distintas. Não são pessoas individuais, são pessoas distintas. A Bíblia não traz a palavra trindade. A palavra trindade não vem na Bíblia. Mas há definições muito importantes sobre os ensinamentos que a palavra de Deus traz sobre o Espírito Santo, sobre Jesus e sobre o Pai, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, quando o Senhor vai criar o homem, nós lemos lá em Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus estava a falar com quem? Deus estava a falar com uma reunião, é uma parceria, é uma cumplicidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Filho, Espírito Santo, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Lá na Torre de Babel, ainda em Gênesis, quando Deus viu que eles estavam ali construindo uma torre, que tocasse no céu, para que eles não fossem dispersos pelas nações, como Deus havia falado, tanto para Adão quanto para Noé, né? Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. E eles estavam querendo ficar confinados num só lugar. O que o Senhor falou entre a Trindade, entre si mesmo? Eia, desçamos e confundamos a sua língua. Então, a própria Trindade ali, não é? Nós vemos, por exemplo, na grande comissão.
Mateus 28, 19. Ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade está aqui. Não tem o nome Trindade. Porque Trindade foi o nome que os primeiros cristãos deram para ensinar sobre um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Olha, por exemplo, quando Estevão, lá no livro de Atos, fala de Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo. Coloca para mim aí Atos 7, 55, Lucas. Olha esse texto aqui, irmãos. Olha o que aconteceu com Estevão, primeiro mártir da igreja cristã. Deixa eu dizer uma coisa para você que diz que Jesus foi um mártir. Jesus não foi mártir. Jesus deu a sua vida voluntariamente, mas ele não foi mártir. Estevão foi mártir, o primeiro mártir da igreja cristã. E ele pregou uma palavra tão cheia de autoridade, tão cheia de unção, que aqueles religiosos ficaram com comichão nos ouvidos, irados. Eles apedrejaram Estevão e ele foi morto apedrejado. Mas na cena do apedrejamento, olha o que aconteceu. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus, o Filho, a palavra, o Verbo, de pé à direita de Deus Pai. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. A Trindade. Estevão viu o trono de Deus. Deus estava sentado no trono. Ele não fala que ele conseguiu ver a face de Deus Pai, porque nunca ninguém viu a face de Deus Pai. Nenhum homem vivo conseguiu ver a face de Deus Pai. João fala isso. Deus nunca foi visto por ninguém, a não ser, não é, o Filho que veio para revelar o Pai. Mas o Pai em pessoa, ninguém nunca viu sua face. Nem mesmo Moisés. Quando pediu, Senhor, mostra-me a tua face. Moisés, nenhum homem pode ver a minha face e continuar vivo. Coloca-te na fenda da rocha e eu vou passar. E tu verás as minhas costas. Porque se tu vires a minha face, tu vais morrer. Então lá, na cena com Estevão, quando ele estava a morrer, ele viu o trono de Deus, Pai, ele viu Jesus à direita de Deus Pai, e o Espírito Santo, onde estava? O texto está dizendo, mas Estevão cheio do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho à direita e o Espírito Santo aqui nele, ó, dando forças para ele pregar aquela pregação ungida, desde Gênesis até a vinda de Jesus. O Espírito Santo ali sendo glorificado através da vida de Estevão. Por exemplo, quando Paulo lá em 2 Coríntios 13, 13, ele fala sobre a bênção apostólica. O que ele fala? Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Então, nós vemos ali Pai, Filho e Espírito Santo. Aí vem João, irmãos, no texto que eu li, dizendo o quê? Os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Como nós vamos entender que a Trindade é uma só essência? Por exemplo, os meninos que estão na escola, qual é a fórmula da água? H2O. Então tá, vamos supor, nós temos aqui essa água. Ela está em estado líquido. Mas imagina que eu pegue nessa água, nessa garrafa, do jeito que está, e ponha no freezer. Ela vai entrar em que estado? Sólido, que é o gelo. Mas ela deixou de ser essa água aqui? Não. E se de repente eu jogo essa água ali fora e está um calor terrível, vai virar é o estado gasoso. Não é? Tanto o estado líquido, quanto gasoso,
quanto sólido, não vai deixar de ser a mesma água. Assim é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Nós não somos politeístas. Nós não adoramos a 3 deuses. Nós somos monoteístas. Nós só adoramos um Deus, não é? Que se manifesta em 3 pessoas. Então, o Pai, a primeira pessoa da Trindade, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E quando nós falamos primeira, segunda e terceira pessoa, parece que nós estamos dando um certo grau de importância ou de sujeição. Parece que Jesus ele é sujeito ao Pai e o Espírito Santo é sujeito a Jesus e ao Pai. Não é? Parece que o Pai é maior do que Jesus e Jesus é maior do que o Espírito Santo. Mas não é nada disso. Não é nada disso. O Pai é Deus soberano. Jesus é Deus soberano. O Espírito Santo é Deus soberano. Não existe um maior e menor na Trindade, irmãos. É um só Deus. E muita gente tem confusão, faz confusão com o Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo é uma força qualquer. Tratamos o Espírito Santo como se fosse aquela pombinha que desceu sobre Jesus. Nós achamos que o Espírito Santo é uma pombinha. E quando queremos colocar algum símbolo que tem a ver com o Espírito Santo nas nossas redes sociais, nós colocamos uma pombinha ou um foguinho. Não é? Não, o Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo não é um fogo. O Espírito Santo não é um óleo. O Espírito Santo não é água. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus que vive em nós. Então, irmãos, quando nós vemos na Bíblia, por exemplo, o Pai, nós vamos ver o nome Jeová, ou Yavé, ou Yahweh. No hebraico, não existe vogais. Então, Yahweh é o Jeová, é o Pai, o Deus Pai. Quando você lê na Bíblia, em caixa grande, Senhor, está se referindo a Deus Pai. Eu não gosto de falar assim a Deus e a Jesus, porque parece que Jesus não é Deus. Não, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos repetir? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, quando nós lemos Senhor em caixa grande, é o Pai, é o Yavé, não é? É o Senhor de tudo e de todos. Hoje a pastora Cidá estava a falar sobre a palavra Senhor. O que significa a palavra Senhor? É mais do que dono, não é? É aquele que é soberano sobre tudo e sobre todos. É mais do que dono. É como se fosse um possuidor. Só que não um possuidor à força. É um possuidor em que o possuído se dá voluntariamente. Não é? Como disse Paulo, eu fui liberto para me tornar escravo de Cristo. Olha o entendimento que Paulo tinha. Eu fui liberto para me tornar escravo de Cristo. Mas ele quis se tornar escravo de Cristo. Não é? Por exemplo, irmãos, olha que coisa interessante quando Jesus vai entrar em Jerusalém, já no domingo anterior à sua morte. A Bíblia diz que Jesus fala para os seus discípulos assim, vocês vão lá naquela vila de Betfagé, e chegar lá vocês vão ver um jumentinho que nunca foi montado. Vocês vão pegar aquele jumentinho e vão trazer para mim. E se o dono perguntar para que é, digam, o Senhor precisa dele. Tem o dono, mas acima do dono tem o Senhor. É? Então, tudo que você tem, o Senhor diz, você pode ser dono, mas o Senhor sou eu. Só existem 2 senhores na Bíblia. Jesus, ele fala que só existem 2 senhores. Deuses há muitos aí, pagãos, mentirosos e tal. Mas senhores só 2, Deus e Mamon. Por isso que Mamon, o dinheiro não pode nos ter, irmãos. Nós podemos ter o dinheiro, mas o dinheiro não pode nos ter. Porque se o dinheiro nos tiver, vai ser um senhor e vai ser senhoreada a nossa vida. É? Mas quando nós temos um entendimento, tudo que eu tenho
o Senhor me deixa administrar, mas Ele é o Senhor, então vai ser tudo colocado à disposição de Deus. Se o Senhor fala, olha, aquele recurso que você tem guardado, eu quero que você invista nisso. Ai, irmãos, como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Há uma paz tão grande para a gente fazer certos investimentos. Você faz investimentos no reino de Deus, com uma paz tão grande, sabendo que o Senhor não nos deve nunca nada. O Senhor é mais generoso do que todos nós juntos. O Senhor é mais justo do que todos nós juntos. Como é bom saber que o nosso Deus é assim. E o Filho, a segunda pessoa da Trindade, ele é o Adonai. Quando você lê Senhor com a primeira letra grande, mas as outras letras minúsculas, é o Adonai, é o Filho, é a palavra, é o verbo que se fez carne. Salmo 110:1 diz o quê? Disse o Senhor em caixa alta ao meu Senhor em caixa pequena. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Disse o Senhor a meu Senhor, disse o Deus Pai para o Deus Filho. É tremendo, irmãos, como é bom aprender a palavra do Senhor. E sabe, o meu desejo é que depois dessa ministração você desfrute muito mais da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo. Eu amo ensinar a palavra de Deus, eu amo. Ontem mesmo cheguei tarde em casa, fui pregar no aniversário de uma igreja, e eu estava indo para essa igreja com muito sono, porque essa semana eu tive aula a semana inteira, e a aula termina 9 horas da noite, todo dia. E a mente americana é assim, 10 minutos de intervalo, e 10 minutos mesmo. E aí 10 minutos correu lá na cozinha, né, para poder fazer um cafezinho rápido, pegar. E aí eu já escuto o professor dizendo, voltamos. Que eu deixo ligado o computador, né? Voltamos. Eu, ai, meu Deus, eu nem acabei de fazer o café e tenho de voltar, porque o americano já deixa o café pronto o dia inteiro lá naquela máquina do café e vai lá pegando, colocando, né? Então eu estava muito cansada ontem. Falei, ai, Senhor, mas fui com alegria, porque eu amo pregar. Amo ensinar a palavra de Deus. Eu sei que Deus me chamou para isso. Então, o meu desejo é que nós saiamos daqui desfrutando da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo. Então, irmãos, Adonai é o Filho, não é? O Senhor. E o Espírito Santo é o Paráclito. Diga comigo, Paráclito. Paráclito no grego quer dizer ajudador, confortador, consolador. Sabe qual é o sentido da palavra paráclito? Por exemplo, vem aqui uma pessoa baixinha, deixa eu ver aqui. Não é ruim chamar, né? Vem que baixinha, aí você pode falar, poxa, a pastora chamou de baixinha. Vem cá, pastora Cidá, que ela não vai se ofender. Pastora Cidá, ela é como frasco de perfumes caros, né? É pequeno, mas vale muito ouro. Sobe aqui, pastora Cidá, amém, vamos aplaudir. Uma mulher de Deus. Eu vou pedir o Vanderlei. Vem cá, Vanderlei. Pastora Cidá está fraquinha. Vai que está fraquinha. Olha, meu Deus, está fraca. E aí nós oramos, Espírito Santo, Paráclito, ajudador, ajuda a tua filha. Ou ela mesma fala, Espírito Santo, ajuda-me. E aí ele vai pegar aqui por baixo do braço e vai levantar, um braço só. Aqui, com o teu ombro, tu vais abaixar. Olha o que o Espírito Santo faz. Isso, tu pegas a mão dela, pões aqui. Ô Espírito Santo, faz as coisas direito. Agora tu levantas o braço dela, aí ó, e vai levando ela. Vai, Espírito Santo, leva. Mas o Espírito Santo não precisa da gente ficar falando não, viu, Espírito Santo? Está forte já? Aleluia! Irmãos, o Espírito Santo é soberano. É que a gente tem uma ideia do Espírito Santo, tão fraquinho, tão sensível.
Eu até estava pensando no teatro dos jovens essa semana, aqui na celebração das células. E, Ivna, quase que eu levantei do banco ali e falei, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá falar assim, Espírito Santo, faz alguma coisa, reage. Porque ela estava sofrendo na mão dos demônios e o Espírito Santo assim. Aí ela está gritando, sofrendo e querendo vir para o Espírito Santo assim. Eu estava lá me dando uma síncope já. Eu disse, meu Deus, eu acho que eu vou entrar em cena. Eu vou entrar em cena, eu vou agarrar esse Espírito Santo e falar, vai logo, Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é assim, irmãos. Não, não. Ele vai lá e ele agarra. Ele vai lá e pega, ele vai lá e traz. O Espírito Santo é soberano, poderoso, todo-poderoso, é El Shaddai. Ele é muito forte. Nós não conseguimos ir sem que Ele venha nos buscar. Nós não conseguimos ir a Ele sem que Ele venha nos trazer. Nós não conseguimos nem orar se o Espírito Santo não orar por nós e em nós. Não tenha a ideia de que o Espírito Santo é, se eu fizer alguma coisa, Ele é sensível, vai sair correndo. O Espírito Santo não é assim, irmãos. Ele é Deus. É claro que a Bíblia diz que Ele é sensível. Sim, Ele é sensível. Quando nós pecamos, nós começamos, não é? Se o pecado não é confessado, ele vai sendo resistido por nós. E aí a Bíblia fala que nós vamos extinguindo ele da nossa vida. Paulo fala, não extingais o Espírito. Não apaguem o Espírito, mas ele não pode ser apagado. Mas ele vai perdendo o seu efeito na minha vida. Porque eu não quero. Então, Ele é o ajudador. Ele é o consolador. O que Jesus fala, lá em João 14, Ele diz assim, eu vou para o Pai. Olha, mais uma vez a Trindade, eu vou para o Pai. Mas quando eu for para o Pai, eu enviarei o Consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem pode conhecer, mas Ele estará em vós para sempre. O Consolador, o Ajudador. Então, quando Jesus ele subiu para o Pai, 10 dias depois que Jesus subiu para o Pai, em que Ele estava sendo glorificado naquele cenáculo, ali no dia de Pentecostes, deu 10 dias, que aqueles discípulos estavam adorando a Jesus, glorificando a Jesus, o Espírito Santo desce. Mas agora ele não desce como descia no Antigo Testamento. Vinha, fazia uma obra e continuava com eles. É diferente, nós temos Deus conosco e nós temos Deus em nós. Jesus disse assim, o Espírito Santo estará em vós. Olha para o seu irmão, põe o dedo assim para ele e diga, o Espírito Santo está em você. Cuidado, porque você é a casa do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Ele não está ele não está fora. Claro, ele está aqui a passear. Mas ele mora aqui. Aqui é a casa dele. Ele veio, no dia de Pentecostes ele desceu, para nunca mais ir embora. Mas ele não só começou a agir no dia de Pentecostes, irmãos, não. Nós vemos o Espírito Santo no Antigo Testamento. Outra ideia errada, não é? Muitos ensinam que o Pai se manifestava no Antigo Testamento, o Filho se manifestou nos Evangelhos e o Espírito Santo, a partir do livro de Atos. Mas isso não é verdade, porque no Antigo Testamento nós já vemos o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas. Nós vemos o Espírito Santo derrubando as muralhas de Jericó. Nós vemos o Espírito Santo vindo sobre Saul. O Senhor diz, você vai ser cheio do meu Espírito Santo e você vai se tornar um novo homem. O Espírito Santo veio sobre Gideão. Gideão, meu Espírito virá sobre ti e vai te capacitar a vencer os midianitas com apenas 300 homens.
Davi tinha esse entendimento, irmãos, quando ele peca e ele vai se arrepende diante de Deus, no Salmo 51, ele pede tanta coisa para Deus, mas a coisa mais importante que ele pede: não retira de mim o teu Espírito Santo. Essa deve ser a oração de todo crente, todo dia. Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo, porque sem o teu Espírito Santo eu não posso fazer nada. Jesus disse para os seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. E enviou o Espírito Santo para que nós dependamos dele todos os dias. Espírito Santo, tu és o Espírito de Jesus. Tu és o Espírito de Deus. E eu também não posso fazer nada sem ti. Pedro teve um entendimento de que Jesus estava à direita de Deus Pai. 1 Pedro 3, 22. Jesus Cristo subiu ao céu e está à direita de Deus. E a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. E Pedro, no dia de Pentecostes, irmão, no seu discurso, no seu sermão, ele traz um entendimento tremendo sobre a Trindade. Olha em Atos 2, a partir do verso 32. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse facto. Exaltado à direita de Deus, Jesus recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas Davi mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, lá no Salmo 110:1, o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Trindade. Efésios 1:3. No versículo 3, Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Versículo 13, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida. Olha, o que dizer do dia do batismo de Jesus? A palavra do Senhor fala em Mateus 3:16, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus estava ali, sendo batizado por João Batista, o verbo que se fez carne. Deus encarnado. Ninguém jamais viu a Deus, mas aí Jesus vem e ele revela Deus para nós. E ali no seu batismo, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba sobre Jesus. Mas uma voz brada do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Então, quando nós estamos diante do Senhor, nós estamos diante do Pai. O Pai que promoveu a nossa salvação, a nossa inclusão na sua família, e enviou o Espírito Santo, promotor da nossa salvação, e Jesus que veio pagar nossa dívida, o consumador da nossa salvação. Olha a Trindade trabalhando junta, para que nós pudéssemos nos tornar novamente filhos de Deus. Porque filho de Deus é só aquele que recebe o Filho de Deus. Quem não tem o Filho, não tem o Pai, disse Jesus. Não é, irmão Brian? Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Não quer o Filho, não tem o Pai. Você que tem filho, se alguém falar bem do seu filho, você não vai ficar amigo? Feliz? Assim também é com Deus. Você só pode ter o Pai se você tiver o Filho. E como é bom nós termos esse entendimento, irmãos, de que nós somos filhos do Pai. Porque Jesus morreu na cruz por nós. E ele foi até a cruz, porque o Espírito Santo conduziu a sua vida no caminho profético.
Como nós dependemos do Espírito Santo para nós agradarmos o Pai e para nós sermos testemunhas do Filho. Precisamos do Espírito Santo. Eu lembro-me, a segunda igreja, o segundo trabalho que nós plantamos juntas, eu e a pastora Cidá, depois de nós trabalharmos com muitos rapazes e moças que estavam nas drogas, alguns indo para a prostituição, começamos aquele trabalho e deu tanto resultado, irmãos. Foi numa escola, nós usávamos uma escola todo sábado. Mas o trabalho cresceu tanto que nós agora fazíamos sábado e domingo, porque os pais também queriam vir. E foi uma bênção. Olha, tivemos muitos jovens ali convertidos. Inclusive, hoje, a pastora principal da Catedral Metodista de Petrópolis, ela é minha filha na fé. E eu fico tão orgulhosa quando eu vejo a pastora Marcinha, sabe, com uma palavra tão relevante, com um ministério tão relevante. Eu falo, uau, Senhor, obrigado, porque eu posso falar como Paulo aos Gálatas, né? Eu vos gerei em Cristo, Marcinha, eu te gerei em Cristo. Mas depois desse trabalho que nós passamos já para a igreja institucionalizada, nós fomos para uma outra região, muito longe. E nós íamos todos os sábados, e olha que nós trabalhávamos a semana inteira. A pastora Cidá começava no trabalho 7 horas, né? Saía do trabalho 5 e tal, ia para o seminário, saía do seminário 11 e tal da noite. Mas no sábado nós estávamos indo para essa missão, e nós andávamos de autocarro 1 hora e tal. Para os irmãos terem ideia da distância. Nós andávamos de autocarro 1 hora e tal, e mais 1 hora e tal a pé, em estrada de chão. Era uma região rural, onde séculos atrás havia escravidão, eram herdades de senhores de escravos. E o clima espiritual era tão sério, tão forte, que as pessoas ainda à noite ouviam as correntes, né? As pessoas ouviam correntes balançando, porque aquilo ainda estava, não é, no ar. Era uma batalha espiritual terrível. E o Senhor colocou em nosso coração irmos lá para falarmos do amor de Deus para aqueles camponeses, para aquelas pessoas. E quantas vezes, hoje nós andamos de carro, eu tenho carro na porta, a pastora Cidá tem carro na porta, mas quantas vezes nós levávamos compra nos ombros, irmãos? 1h30 andando a pé debaixo de sol. Quantas vezes nós não tínhamos ninguém que pudesse nos emprestar um carro? Meu pai às vezes me emprestava o carro, mas ele não podia emprestar sempre. E nós levávamos roupa para aquelas crianças, para aquelas pessoas nos ombros. E eu lembro-me, éramos três amigas. Eu, a Cidá e a Eliane. Eliane tocava viola, ela tinha uma viola que era o xodó dela, que ela tinha ganhado quando ela era menina. E ela tocava, íamos as 3. Pegávamos autocarro, éramos seminaristas na época. E nós íamos para esse lugar, chegava lá, ninguém nos ouvia. Ninguém queria abrir a casa para nós. Ninguém, as pessoas com a cara amarrada, dizendo assim, vocês vêm cá pregar outra religião, nós não queremos saber não e tal. Mas o Senhor tinha colocado em nosso coração o estarmos ali fazendo a sua obra. E todo sábado nós estávamos indo para lá, fazíamos lá caminhada de oração, passávamos lá naqueles lugares tão pobres, tão pobres. Mas um dia, eu lembro que nós chegamos numa casa, foi a primeira casa que abriu para nós, e era a casa que mais nos resistiu. Mas nós chegamos lá, casa de pau a pique, casa de barro, cheia de crianças, fogão a lenha. E nós chegamos lá, ninguém veio para nos saudar, ninguém veio falar. E, de repente, irmãos, eu olhei um tanque de roupa até a boca, do lado de fora. Sabe aquelas crianças que ficam brincando na lama, na terra, que ficam escorregando? Aquelas roupas toda suja de barro. E a única coisa que eu gosto de fazer em casa é lavar louça. Porque eu amo mexer na água. Mas eu não gosto de limpar a casa. Eu limpo, a minha casa é limpa, irmãos, viu? Porque eu sou obrigada a manter a casa limpa. Mas eu não gosto de lavar roupa, eu não gosto de passar roupa. Não gosto, eu só gosto de lavar louça. Quando eu cheguei lá, Mimi, e vi aquele tanque de roupa até a boca. Tu lembra, Cidade, desse episódio? O Espírito Santo falou comigo assim, Cindy, pega esse tanque de roupa e vai lavar.
a roupa saía até com aquela gosma assim, irmãos. Era a roupa socada, sabe? Recalcada. E eu falei, Senhor, a coisa que eu mais odeio fazer na vida, porque eu ainda tinha mãe. E a minha mãe que lavava minha roupa, porque eu trabalhava muito, estudava muito, eu não tinha tempo para lavar minhas roupas, e minha mãe lavava para mim. E eu falava, Senhor, e agora eu vou pegar esse tanque para lavar? Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, eu não tenho jeito para isso. Aí o Senhor, sabe, irmãos, quando Deus está ali lutando, contendendo conosco, o Espírito Santo, Ele queria salvar aquela vila toda. Ele queria que o Evangelho chegasse. E eu precisava de pegar aquele tanque de roupa para lavar. E a Cidá ainda falou assim, Cindy, tem certeza que tu vai lavar essa roupa? Eu falei, Cidá, vou lavar. E estou lá, lavando a roupa, tal. Ela sempre junto. Cidá, agora vamos pôr no varal e tal. E a família olhando. Nem estava acreditando que a gente estava lavando roupa. Quando nós acabamos de lavar aquela roupa, tinha um café no fogão a lenha prontinho para nós. Entramos, sentamos. Aí ela disse assim, na próxima semana pode fazer reunião aqui em casa. Vamos chamar os vizinhos para eles virem. Aí nós olhamos uma para a outra, né? E, ai, aleluia, abriu a porta. Aí começamos o trabalho naquela casa. E aí ela disse assim para nós, no dia da reunião, olha, os vizinhos vão vindo pouco a pouco, mas olha, tem um senhor aqui que vocês não devem ir lá. Vocês não devem ir na casa dele, é o senhor Jorge. Ele tem uma espingarda e ele dá tiro. Ele é bravo. Ele não gosta de outra religião. E ele mora com a dona Maria, Ana Maria, né? Dona Ana Maria. Aí nós olhamos uma para a outra e nós falamos assim, mas nós temos que ir lá no senhor Jorge. Nós temos que ir lá, ué. Nós temos que ganhar esse homem para Jesus. E tal. Aí nós oramos, jejuamos, e na outra semana nós batemos lá na porta do seu Jorge. Irmãos, uma casa muito pobre, mas uma das casas mais limpas que eu já vi na minha vida. As panelas... Não tinha roupa para lavar, não. Mas tinham medo, né, de chegar lá e receber tiro do seu Jorge. Aquela casa de pau a pique é casa de madeira, com a telha bem simples, com chão, não tem piso, é um chão mesmo, de terra. Mas as panelas brilhando, as galinhas passando no quintal, sabe? A cerquinha toda de bambu, mas tudo bonitinho, as flores tão lindinhas, os girassóis, cada coisa mais linda ali naquele jardim do seu Jorge. E chegamos nós as três lá, e vem o seu Jorge. O que vocês querem? Seu Jorge, nós viemos aqui para conhecer vocês, conhecer a sua esposa. Mas o que vocês querem aqui? Aí, não, nós queremos falar de Jesus. E na hora que ele foi falar assim contra, ele viu a viola na mão da nossa amiga. E a viola de estimação. E aí o senhor Jorge olhou para a viola e falou assim, eu gostava de ter um negócio desse. Aí ela falou assim, pois é do senhor, eu vou lhe oferecer. Aquilo que ela mais amava depois de Jesus, ela deu para o seu Jorge. Aí o seu Jorge disse assim, você vai dar isso para mim? Mas eu não sei tocar, pois sábado que vem eu vou estar aqui com uma revista, com as notas, ensinando o senhor a tocar. O senhor vai aprender a tocar. O senhor Jorge logo abriu o portão, aquele portãozinho de vime, né? Aí nós entramos, conhecemos a esposa, e ali se tornou a base do nosso ministério naquele lugar. Toda semana nós entregávamos roupas e comidas na casa do senhor Jorge. Toda semana o senhor Jorge matava uma galinha e fazia comidinha para nós no fogo de lenha, né, Cidá? Só que tinha uma situação, o senhor Jorge não era casado com a dona Ana. Eles tinham filhos, adultos casados com filhos, mas eles mesmos não eram casados. E aceitaram Jesus e queriam batizar. Como é que eles vão batizar, meu Deus? Eles agora estão nessa situação. E aí, gente, tinha uma Nossa Senhora Aparecida desse tamanho na sala deles. Alguém já viu? É a Fátima de Portugal, mas no Brasil chama Nossa Senhora Aparecida. É uma imagem com uma roupa preta e azul. Desse tamanho na sala. E toda semana nós íamos lá ensinando a Bíblia, mas não ficávamos falando daquela imagem. Porque aquela imagem, aquela estátua, tinha sido dada por um filho. E eles tinham muita estima aquilo, não por ser um Deus católico, mas porque foi o filho que ofereceu. E nós orávamos, e nós dizíamos assim, um dia ele vai sentir no coração de tirar esse ídolo dali, de tirar aquilo dali.
Mas, encurtando a história, o senhor Jorge aceitou Jesus, jogou aquilo fora, foram batizados, foram casados, nós casamos eles, né, pastora Cida? Eu lembro que eu vi madrinha. E pode aplaudir, porque o senhor merece. Olha, o senhor Jorge eu não sei, mas a dona Ana já está com o senhor. Mas foi um trabalho que nós fizemos na atuação e direção do Espírito Santo. Vamos lá apresentar o Pai e ensinar sobre Jesus que morreu por nós, mas sem o Espírito Santo nós não conseguiríamos. E sabe, eu quando conheci o pastor Eduardo, hoje ele foi pregar no Barreiro, ele não está aqui, eu não gostei dele. Não gostei dele porque ele fez uma coisa que eu não gostei. Ele era novo convertido. Irmãos, ele ia para a igreja, ele sempre foi bem mais gordinho. Ele ia para a igreja, nossa igreja tradicional, com as bermudas aqui no joelho e com as meias no meio da canela de tênis, ia para a igreja assim. E aí um dia eu precisava fazer, mas assim, dar uma campanha lá nesse lugar, em Vale das Videiras, chama-se Vale das Videiras, e eu não tinha carro para levar, e agora nós temos que ter alguém que vai nos ajudar. E eu fui na Paulina, minha amiga, falei, Paulina, será que tu conheces alguém que possa ou emprestar um carro ou nos levar lá? Aí ela disse, tem um novo convertido, o Eduardo, aquele gordinho. Ele fica sempre na porta da igreja, de bermuda no joelho e de meia até no meio da canela. Ele é muito generoso, fala com ele que ele leva vocês lá. Mas olha, ele é novo convertido, ele veio da igreja católica. Então, avisa ele como é que é o trabalho lá, né? Para ele não estragar o trabalho de vocês. Irmãos, nós estávamos trabalhando lá anos, né, Cida? Anos. E nunca falamos da santa lá. Esperando que Deus fizesse a obra no coração do seu Jorge, da dona Ana. Aí eu encontrei Eduardo na porta, na escada da igreja. Falei, olha, você que é o Eduardo? Sou sim. Olha, eu sou assim, de tal, tal. Eu ia se dar, precisamos de ajuda para levarmos compras e roupas lá em Vale das Videiras. Ah, o meu carro está à disposição. Ele tinha um Del Rey na época que tinha uma mala grande. E aí, irmãos, fomos. No dia de ir para lá, eu falei assim, olha, só queria falar uma coisa para você, né, pedir a sua ajuda, que assim, eu sei que você veio da igreja católica, e você lá na casa do senhor Jorge, onde nós fazemos a reunião, tem uma Nossa Senhora Aparecida muito grande. Aquilo lá foi dado pelo filho dele. Eles nem adoram aquilo, mas eles ainda não se desapegaram. Então, eu queria pedir para você ser bem discreto, não falar nada. Não é? Chegar lá, você vai ver, não fala nada e tal, porque senão você vai estragar nosso trabalho de anos. Né? E valer assim, com todo jeitinho, a cidade também. Irmãos, fomos para Vale das Videiras. Chegamos lá, o senhor Jorge fazendo a galinhada para nós lá. A gente reuniu o povo tudo lá de fora e foi orar, antes de entregar a roupa. Na hora que a gente vai orar, ele fala assim, eu queria só falar uma coisa antes. Aí eu quero falar para vocês que aquilo ali é maldição, é demônio dentro da casa de vocês. E se vocês continuarem com aquilo ali, vocês vão para o inferno, que aquilo ali não é de Deus. Irmão, eu fiquei com tanta raiva daquele rapaz, que eu falei assim, meu Deus, a Paulina foi logo me indicar o rapaz que vai estragar nosso trabalho. Mas sabe que foi bom ele ter feito aquilo? Porque realmente eles tiraram aquela santa de lá. É o jeito dele, né? Depois, eu acho que uns 2 meses depois, eu fui dar aula no seminário. Quem que eu encontro na primeira carteira? Como aluno, ele. Aí eu, Jesus, olha que esse rapaz veio logo para o seminário e tal. Mas foi bom. Deus fez a obra. Irmãos, Deus usa cada um do seu jeito, né? Então, Deus usou ele daquele jeito. Mas o que eu quero dizer para nós nessa manhã é, vamos desfrutar da Trindade. Um só Deus, que subsiste em 3 pessoas distintas, mas não isoladas, não individualistas. 3 pessoas que formam um só Deus em essência. Um só Deus que merece nosso louvor, que merece a nossa obediência, que merece a nossa gratidão. Sabe por que você está aqui hoje ouvindo essa palavra? Porque um dia houve uma reunião da Trindade. Eu posso dizer isso. A Bíblia não fala, mas eu posso afirmar. Um dia houve uma reunião da Trindade. O Pai olha para o Filho. Aí eu já estou imaginando, tá, irmãos? Houve uma reunião, mas eu estou imaginando o que eles falaram. Filho, não há um justo sequer.
Não há ninguém que possa ir, pagar o preço, para que meus filhos voltem para mim. Aí o filho olha para o pai e fala: pai, eu vou. Mas como é que vai ser, pai? Aí o Espírito Santo entra: eu vou contigo e te dou força. Eu vou contigo e te amparo. Eu vou contigo e te consolo. E nós estamos aqui porque houve essa reunião. O Pai, Deus, Pai, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo que dá testemunho de Jesus. É o Espírito Santo que nos leva a adorar Jesus. É o Espírito Santo que fala que Jesus é único, que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É o Espírito Santo que está na igreja movendo todas as coisas para que a igreja possa avançar o reino de Deus na pregação do Evangelho de Cristo, meus irmãos. Nós precisamos de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos agradecer ao Pai. Agora com entendimento, vamos agradecer ao Pai. Pai, meu Pai, Pai nosso, o mesmo Pai de Jesus é o meu Pai. E eu te louvo, Pai, porque o Espírito Santo que está em mim clama: Abba, Pai. Ele que coloca esse clamor dentro de mim. Abba, Pai, Paizinho. Você não é órfão, você não é um largado, abandonado, você tem um Pai. E o Espírito está clamando dentro de nós: Pai, Abba, Pai. Pai, meu Paizinho. E aí nós oramos e dizemos: Jesus, obrigado, porque eu só tenho um Abba Pai. Eu só tenho um Pai por tua causa, Jesus. Porque tu morreste na cruz por mim, ressuscitaste ao terceiro dia. O Verbo que se encarnou, que estava no princípio com Deus Pai. Todas as coisas foram feitas para o Verbo. Todas as coisas foram feitas pelo Verbo. Mas esse Verbo encarnou-se e ele veio até nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Te exaltamos, Pai. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Espírito Santo. Oh, meus irmãos, vamos levantar nossas mãos bem alto. Na terça-feira eu falei aqui sobre o poder de levantarmos nossas mãos. E sabe, o diabo sabe que há poder em mãos erguidas. E ele faz nossos braços cansarem. Nós levantamos as mãos, daqui a pouco já estamos cansados e baixamos as mãos. Moisés estava assim lá no monte em Refidim, seus braços erguidos. Israel ganhava aquela peleja, seus braços se baixavam de cansaço e Israel perdia aquela batalha. E então vieram Arão e Ui e levantaram os braços de Moisés. E Israel teve vitória. Levante suas mãos, levantar mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto. Eu não sou perfeito, mas eu levanto mãos santas no santuário. Porque fica bem para mim como servo do Senhor, como filho de Deus. Fica tão bem o louvor. Fica tão bem a rendição. Fica tão bem, Senhor, poder levantar minhas mãos e levantar minha voz, levantar o volume da minha voz e dizer: aleluia! Glória a Deus! Glória ao Pai! Glória ao Filho! Glória ao Espírito Santo! Glória ao Espírito Santo que está aqui! É o Deus que vive em nós! É o Deus que vive não conosco, mas vive em nós, dentro de nós. Nós somos a tua casa, Espírito Santo. Deus abençoe você que está em casa, que Deus continue agindo na sua vida.